Reserve os próximos 30 minutos para o nosso encontro com a literatura jurídica. No programa de hoje, você vai conhecer uma obra rara que encontramos no sebo mais antigo de São Paulo. Trata-se da livraria e antiquário Calil, que guarda livros com mais de 500 anos. No encontro com o autor, você acompanha uma conversa com o advogado, mestre em Direito e procurador do Estado da Bahia, Bruno Espinheira Lemos. Ele vem ao programa para falar sobre sua obra, Recursos Especiais Repetitivos, lançada recentemente. E no Ex Libris você vai conhecer as obras preferidas do advogado, conselheiro da OAB-EDF, Felipe Inácio Zanquete Magalhães. Fique com a gente porque o Luminuras já está começando. Hoje você vai conhecer uma obra rara que encontramos no sebo mais antigo de São Paulo. É a livraria e antiquário Calil, que está no mercado alfarrabista há mais de 60 anos. Veja a obra escolhida. A obra rara Rabelais, Gargantua Pantagruel, em 3 tomos, foi publicada em Paris Ramuel e não tem data de edição. A tiragem foi limitada a apenas 800 exemplares. Este é o exemplar número 195. A encadernação é de luxo, em pleno marroquim, com estojo colorido à mão. Existem colecionadores específicos para essa obra, principalmente para as edições numeradas. Não ficaram no mercado muitos exemplares. A maioria já está recolhida a ricos acervos e preservados à posterioridade. Dificilmente voltarão a circular nos alfarrábios e, por isso, são obras raríssimas. Aqui no Luminuras, quem estuda Direito também dá dicas de obras e autores. Conheça o livro escolhido esta semana. Eu sou mestrando na Faculdade de Direito da UNB e vou falar um pouco sobre o livro Neve, um livro escrito por um autor turco chamado Orhan Pamuk, o ganhador do Prêmio Nobel 2006, e que tem uma obra muito complexa, uma obra super interessante, e que, tanto do ponto de vista literário, como das possíveis relações que se pode traçar da sua obra com o direito. O livro, ele tem como protagonista um poeta turco chamado K, que mora na Alemanha há vários anos, e que resolve voltar para a sua cidade natal, Istambul, para o enterro da sua mãe. Ao chegar em Istambul, ele toma conhecimento de uma onda de suicídios que está ocorrendo numa pequena cidade chamada Kars. Ele, como trabalha em um pequeno jornal da Alemanha, ele resolve ir a essa pequena cidade para fazer essa cobertura do ponto de vista jornalístico. Dentro dessa pequena cidade foi proibido o uso do véu. O uso do véu por aquelas mulheres que são adeptas da religião muçulmana. E essas mulheres, ao serem proibidas de usar o véu, elas começam a se suicidar. Por quê? Porque ao ser proibido o uso do véu, elas perdem um traço importante da sua identidade. E sem essa identidade, elas preferem morrer do que viver sem esse uso do véu. Então, o livro ele é extremamente interessante, extremamente complexo e extremamente atual. E que retrata justamente essa relação, esse conflito, essa tensão entre identidade religiosa, entre identidade constitucional, entre Estado e religião. Hoje, no encontro com o autor, eu vou conversar com o mestre em Direito Público, advogado e procurador do Estado da Bahia, Bruno Espinheira Lemos. Ele está aqui para falar sobre sua obra, Recursos Especiais Repetitivos, lançada recentemente. Olá, Bruno, obrigada pela sua presença. Prazer todo meu, Carol. Esse livro é pioneiro neste assunto? Eu diria que sim. Eu, quando comecei a escrever sobre o tema, tão logo a Lei 11.672, que instituiu essa sistemática, veio a entrar em vigor,
comecei a me debruçar sobre o tema e confesso que eu procurei outras obras para fazer citação, referência, e não encontrei. Encontrei alguns poucos estudos isolados. Eu diria que sim, em termos de bibliografia, livro é o primeiro. Agora, antes de falar especificamente sobre os recursos repetitivos, eu gostaria de saber se, na sua opinião, a lentidão da justiça, por causa do elevado número de processos, é o principal problema enfrentado hoje pela justiça? Olha, Carol, esse tema é interessante. Na verdade, muitos doutrinadores se debruçaram sobre esse assunto e essa, aspas, dita crise da justiça, ela é abordada por alguns, afastada por outros. Eu prefiro ficar com a posição do querido Barbosa Moreira, que é um doutrinador carioca processualista de primeira linha, que diz o seguinte: a questão dos mitos e submitos, não é, da crise da justiça, na verdade, é uma questão de ponto de vista. Quer dizer, se nós formos analisar num aspecto maior, num aspecto global, nós temos situação assemelhada no Japão, na Itália. A própria Inglaterra, que é caracterizada pelo regime do common law, o direito comum, consuetudinário, de experiências passadas de geração para geração, ela vem insatisfeita com o regime do seu processo civil, do seu direito civil, e, por incrível que pareça, adotou, há pouco tempo, pouco mais de 4, 5 anos, um código de processo civil assemelhado com o chamado modelo continental europeu, que é o nosso modelo, o modelo escrito. Os Estados Unidos da América, que muitas vezes é cantado em prosa e verso como referencial de justiça, os feitos de primeira instância têm durado em torno de 3 a 5 anos. Isso tudo com base em estatísticas e com base nessa opinião clara, forte do professor Barbosa Moreira. Então, eu acho que a questão da crise da justiça é um elemento pontual que deve passar ao largo. Nós sabemos também que um dos principais problemas que acabam interferindo nessa lentidão é o grande número de recursos. E aí onde entra a questão dos recursos especiais repetitivos. Explica para a gente que técnica é essa. Muito bem. Essa técnica dos recursos especiais repetitivos, ela bebeu em outras fontes. A própria repercussão geral em sede do Supremo Tribunal Federal, de modo ainda mais assemelhado, uma sistemática que existe ainda na lei dos juizados especiais federais, que quando existem divergências de interpretação em turmas recursais federais pelo Brasil, suscita-se um incidente, uma uniformização desse entendimento e se sobresta ou se suspende o trânsito na origem de recursos extraordinários. Né? Isso o Supremo, inclusive, trata no seu regimento interno, no artigo 328, 328A, especificamente sobre o sobrestamento de questões controversas idênticas. Então, na verdade, os recursos especiais repetitivos pontualmente aplicação de sistemáticas assemelhadas que já existem em sede de Superior Tribunal de Justiça. E, pontualmente, o recurso por excelência que vai até o Superior Tribunal de Justiça, que são os recursos especiais. São a grande maioria dos recursos que lá chegam. E essa sistemática, efetivamente, do ponto de vista estatístico, hoje, independentemente de uma análise quanto aos resultados laterais de satisfação ou não daquele que recebe a justiça, estatisticamente, cerca de 40% dos recursos que chegavam ao tribunal hoje, de certo modo, já foram obstados na origem. Ou seja, se o tribunal de origem já tinha uma posição idêntica àquela que foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, esse recurso lá fica, sequer sobe. Se o tribunal de origem, os tribunais de justiça ou os tribunais regionais federais, se na origem é divergente a compreensão, eles revêem e adequam àquela adoção do regime da sistemática dos recursos repetitivos. Agora, se insistem, aí faz-se a admissibilidade e esses recursos sobem. Me parece que não seria, com todo o respeito às cortes de origem, a melhor fórmula. Ou seja, depois dessa discussão, baseado numa lei pontual que tem a finalidade de desafogar o volume de entendimentos de um tribunal que, em última instância, é quem dirá em matéria de lei matéria de direito infraconstitucional, especificamente como funcionará no país a federação, a aplicação de determinada norma, não tem cabimento que um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, após uma posição, não é, nessa sistemática, insista em opinião diversa. Não é? Bruno, eu sei que a lei também tem outros aspectos positivos, além da redução do número de processos, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Com certeza. O Luminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já!